bem com você? Que bom que você escolheu nos assistir nesta noite. Que bom, porque Deus tem algo maravilhoso para mim e para você. Mas antes de começarmos o nosso tema de hoje, não se esqueça de inscrever-se no nosso canal e de compartilhar com sua família e com seus amigos, ok? E vai ser muito bom nós estarmos sempre juntos. E hoje o nosso tema é um tema que nós não conseguimos viver sem. Eu creio que é como se fosse o ar que respiramos. O nosso tema hoje é escolha. Escolha. E nós, como seres humanos, quando aprendemos a viver, aprendemos a decidir na nossa vida, nós temos escolhas. Todos os dias é dia de escolhas. Todos os dias precisamos decidir algo. Quando o despertador de manhã desperta, nós escolhemos se levantamos ou não. Escolhemos a nossa roupa, escolhemos aonde vamos estudar, escolhemos o bairro, escolhemos as amizades, escolhemos com quem vamos casar. Então tudo na nossa vida é uma escolha. Mas é bom lembrar que nós temos escolhas boas, que nos trazem coisas boas, mas também podemos fazer escolhas que não são tão boas. Eu gostaria de ler com você algumas frases para a gente começar a nossa conversa, o nosso bate-papo nesta noite. A primeira diz assim: nós somos vítimas das nossas atitudes, porque é uma questão pessoal. A Bíblia diz que, lá em Deuteronômio, capítulo 11, versículo 26, que a bênção e a maldição está no poder das nossas escolhas. Então, tudo na vida é escolha. Que bom que você escolheu nos assistir, te digo novamente. Outra frase: a vida é feita de escolha. Quando você dá um passo à frente, inevitavelmente alguma coisa vai ficar para trás. E hoje, nesta noite, eu gostaria de falar sobre duas. Embora a Bíblia tem muitos versículos, capítulos sobre escolhas, mas eu queria falar sobre duas hoje. Uma escolha que foi boa, trouxe resultados bons, mas também quero falar de uma escolha que teve resultado não tão bom, que Deus teve que interferir, como sempre, que o Abraão teve que interferir. O primeiro foi quando Deus queria criar uma nação e ele chama um homem. E esse homem, na época, se chamava Abrão. Está lá em Gênesis capítulo 12, quando Deus chama o Abraão para fazer dele uma nação. E a Bíblia diz bem claro que Abraão, ele pegou tudo que lhe pertencia. Abraão era um homem próspero, ele pegou todos os seus empregados, pegou sua esposa, a Sara, e junto com ele levou um sobrinho chamado Ló. E ele partiu para uma terra onde Deus lhe mostraria. E eles começaram a caminhar e começou a crescer. Abraão começou a ficar rico. E o seu sobrinho, o Ló, também começou a ficar rico. Só que eles cresceram tantos, eles tinham tantos animais, eles tinham tanta prosperidade, que os pastores de Ló e os pastores de Abraão começaram a se desentender. E Abraão chama o seu sobrinho Ló e diz para ele assim, lá no capítulo 13, Deus chama Abraão no capítulo 12, e no capítulo 13 estava tendo essa pequena confusão, e Abraão, para não brigar com o sobrinho, para não se desentender, ele chama o sobrinho, ele sobe numa montanha, num monte, e pede para o sobrinho dele escolher aonde ele vai querer ir. E a Bíblia vai dizer que o Ló, ele olhando por um campo cheio de mato verde, cheio de plantações, o Ló escolhe ir para aquele lugar. E o Abraão
ficou do outro lado. Só que o mais interessante de tudo isso é que a escolha de Ló não foi muito boa. Porque o Ló, ele foi escolher justo o lugar onde eram a cidade de Sodoma e Gomorra, que eram duas cidades perversas, muita maldade acontecia lá, muitos assassinatos e outras coisas piores aconteciam. E o Ló, ele se torna escravo, prisioneiro daquela terra. Até o ponto de Deus começar, de Ló pedir, de Abraão pedir para Deus a libertação de Ló. E Deus, ele liberta Ló. A escolha de Ló não foi muito boa. Porque nessa escolha de Ló, quando dois anjos foram até a casa dele, as pessoas da cidade queriam fazer mal aos anjos. E por ocasião disso, quando eles fogem da cidade, porque Deus ia destruir a cidade, Deus diz assim: saiam da cidade e não olhem para trás. Mas a mulher de Ló, como diz a palavra, ela olha para trás. Ela escolheu olhar para trás. E a Bíblia diz que ela se torna uma estátua de sal. Então, a escolha de Ló, achando que aquele mato era muito verdejante, porque um ditado popular é muito claro que diz assim, que nem tudo que reluz é ouro, que nem tudo que parece ser bom é bom. Precisamos ter discernimento. E Ló, ele quase perde toda a sua família, ele perde a esposa. Eu creio que na saída de Ló, ele perdeu alguns bens, mas Deus salvou a vida de Ló. Essa foi uma escolha não muito bem sucedida. Mas também, quero dizer para você que teve outra pessoa. O nome dele era Daniel. Quando a terra de Daniel foi invadida, ele foi levado como escravo, ele foi levado cativo na terra lá do inimigo, lá para a Babilônia, porque eles queriam pessoas estudadas. E Daniel era de uma família de classe alta. Daniel, se você for comparar, Daniel ele era formado em faculdade, ele era tipo de um engenheiro, ele era um moço muito inteligente. Mas não só ele foi levado, várias pessoas foram levadas. Neste caso, o Daniel não teve escolha. Ele foi levado escravo. Mas se você ler o capítulo 1 de Daniel, até o versículo 10, eles foram levados escravos, não só ele, como mais 3 amigos. E o rei pediu para que eles fossem separados, para eles serem tratados, cuidados durante 3 anos. Porque no final de 3 anos eles iriam servir, o reinado da Babilônia, porque eles se apoderavam de várias terras e eles precisavam de prefeitos, de governadores nas cidades. E esses jovens seriam usados, e Daniel seria um deles. Só que para eles fazerem parte, o rei mandava comidas finas para eles, vinhos, bebidas. Mas a Bíblia diz, lá no versículo 8 do capítulo 1 de Daniel, vai dizer que Daniel, ele decidiu, ele escolheu não comer as iguarias do rei. Porque ele sabia que, junto com aquelas iguarias, com as bebidas, aqueles elementos eram consagrados a ídolos, eram consagrados a imagens de esculturas, os deuses de Nabucodonosor. E a Bíblia diz que Daniel, ele não se contaminou com aquilo. Daniel fez uma escolha. Quando Daniel foi tirado da sua pátria, ele não teve escolha. Mas quando ele pôde escolher, Daniel escolheu não se contaminar com as iguarias do rei. Daniel escolheu não se contaminar com o pecado, aquilo que contrariava Deus. Talvez você pode dizer, mas Daniel estava longe dos pais, Daniel estava longe da liderança religiosa, ninguém estava vendo.
Mas Daniel tinha um compromisso com Deus, porque ele tinha escolhido Deus. E ele não se contamina. E se você ler a história de Daniel, você vai ver que Daniel foi jogado na cova dos leões. Deus livrou Daniel dos leões. Deus não livrou ele da cova, mas livrou ele dos leões. Deus, muitas vezes, por nós fazermos escolhas na direção dele, nos propósitos de Deus, ele não vai nos tirar dos problemas, mas ele vai estar junto conosco nos problemas. Assim como Ló escolheu o que parecia ser bonito e quase morreu e perdeu sua esposa e quase perdeu sua família e perdeu seus bens. Que nós sejamos como Daniel, que decidiu, que escolheu não se contaminar com as coisas deste mundo. Nós somos, hoje em dia é oferecido para a gente tantas coisas para que a gente possa ver, comprar, participar, e que nós possamos, que você possa escolher não se contaminar. É uma escolha. E Deus, Ele te dá. Deus, Ele me dá. Deus, Ele nos dá o poder de decisão. Então se decida por Deus. E pra gente lembrar também, quando a Noemi, que é a sogra de Esther e de Orfa, eu te convido você a ler o livro de Ruth, são 4 capítulos. É rápido, você lê, questão de 1 hora você lê tudo. Mas a Noemi iria voltar para o seu povo. A Ruth e a Orfa eram moabitas. E quando Noemi disse para elas, olha, eu vou voltar para minha terra, vocês ficam com a tua família. A Orfa abraçou a sua sogra e fica na terra deles. Fica com os seus familiares. Mas a Ruth não. A Ruth, a Bíblia diz que ela agarra na sogra dela e ela diz assim, aonde você for, eu vou. O seu povo é o meu povo e o seu Deus é o meu Deus. A Orfa escolheu ficar. A Ruth escolheu ir com a sogra. E lá, voltando para a terra, ela vai colher espigas de um homem chamado Boaz, que acabam se apaixonando, se casam e tem um filho chamado Obed. Quem é Obed? Obed é avô de Davi, o rei Davi. Então escolhas boas vai nos trazer consequências boas, ou seja, coisas boas. Escolhas más vai nos trazer consequências más. Mas aí você pode dizer, mas pastor, eu já fiz as minhas escolhas, mas Deus pode reverter isso. Mesmo fazendo escolhas erradas, Deus pode transformar toda a situação. Se você crer, se você confiar, se você decidir hoje, escolher caminhar com Deus. Se você já está caminhando com Deus, continue com Ele. Se você está começando a caminhar com Deus, não desista. Mesmo vivendo num mundo cheio de incertezas, mas você pode ter certeza de uma coisa: se você tomar uma escolha na direção de Deus, vai ser algo maravilhoso. E a nossa vida eterna, a eternidade, é fruto das nossas escolhas aqui na terra. Não dá para escolher a Deus depois que a morte bate à nossa porta. Não. Eu escolho andar com Deus. Eu escolho viver com Deus. Eu escolho ser amigo de Deus em vida, para que quando eu chegar a partir dessa terra, ou Cristo voltar, Ele me levar para o seu lar de glória. Que hoje você faça a escolha correta. Gostaria que se você escolheu por Deus, se você escolheu nesse momento andar com Deus, a escolha certa, eu quero orar com você nesta noite. Pedir que você feche seus olhos e nós vamos orar neste momento.
Pai, nós te louvamos e te agradecemos. Que bom, Pai, que nós temos o poder de escolher, que nós temos o poder de tomarmos as nossas escolhas. Eu quero orar por esta pessoa que está nos assistindo, Pai. Talvez cristãos que já te conhecem há algum tempo, ou esses que estão começando, Pai, ou esta pessoa que está nos vendo pela primeira vez ouvindo esta palavra. Que eles possam tomar essa decisão. Assim como Daniel decidiu não se contaminar. Assim como a Ruth decidiu voltar com a sua sogra. Que essa pessoa, que nós possamos decidirmos sempre pelo Senhor. Que o Senhor possa abençoar cada coração. Que o Senhor possa abençoar cada vida. Nesta breve meditação. Para a glória do teu nome. Nós assim oramos. Em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. E você que está aí na sua casa, diga amém. Eu escolho ser amigo de Deus.